Olá, eu me chamo Jamal Maruf Ashur, eu faço parte da disciplina de gerenciamento de projetos de software do programa de pós-graduação em nível mestrado em Ciências da Computação da UEL, do professor Rodolfo Rodrigo Miranda de Barros. Nessa apresentação vou analisar o projeto SAC-DC, que é o Sistema de Alerta Cidadão para a Defesa Civil, pensado para a cidade de São Roque, São Paulo, com a perspectiva de governança de escopo e risco. O ponto central é mostrar que um projeto público de alta restrição, a viabilidade não depende da ambição tecnológica, mas de foco, contenção da complexidade e priorização disciplinada dos riscos. Aqui o contexto é bastante desafiador, pois o prazo é muito curto, é 6 meses, o orçamento é mínimo, é R$3.000, e a exigência de conformidade com a LGPD e a meta de reduzir o tempo de risco é de 48 horas, e a meta de reduzir o tempo de resposta é de 48 horas para 2 horas. O objetivo central dessa apresentação é analisar como a gestão de escopo e a gestão de riscos estruturam a viabilidade do SAC, do sistema em si, mesmo num cenário de curto prazo, com orçamento muito limitado e uma série de exigências. A hipótese analítica é que o núcleo de viabilidade do projeto está menos no que ele promete fazer e mais naquilo que ele decide não fazer. Além disso, os riscos críticos precisam influenciar diretamente a arquitetura, cronograma e os aceites, pois sem a governança de mudanças, o projeto pode até parecer atraente politicamente, mas se torna frágil do ponto de vista operacional, devido às dificuldades que vamos enfrentar. Esse projeto nasce de um ambiente didático marcado por requisitos incertos, a equipe não tem domínio pleno do tema, e as ferramentas novas também dificultam, contando também com um prazo muito apertado. Pensando que é um problema estatal, ele passa a responder uma necessidade concreta. Os canais atuais, como o telefone fixo e o WhatsApp, sempre estão sobrecarregados, e o que pode gerar um atraso de 48 horas, dependendo da criticidade e do problema enfrentado. Em um contexto de risco hidrológico, uma inundação, uma tempestade, o impacto para a sociedade é direto, é imediato. O desafio deixa de ser um aspecto tecnológico e passa a ser de capacidade estatal mínima, auditável e legítima. Nesse slide, o foco é o business case e a lógica do valor público. O projeto se justifica pela possibilidade de reduzir os danos evitáveis em cerca de 300 mil por ano, e gerando um valor operacional estimado de 150 mil por ano também. Assim, alcançando o SROI projetado de 15:1. Isso significa que o aplicativo não é um fim em si mesmo, ele é o veículo para ampliar a capacidade pública de resposta, reduzindo o tempo entre o relato do cidadão e a atuação institucional, ou a instituição se comunicando diretamente com o cidadão. Aqui nesse slide eu apresento o PMBOK como a lente principal de leitura do projeto. Os elementos são tailoring, a entrega de valor, governança e incerteza. Essa análise ela dialoga especialmente com a integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, risco, partes interessadas e recursos, mostrando que essas áreas não funcionam de modo isolado, mas no sistema SAC-DC elas são interindependentes. O projeto adota um ciclo de vida híbrido, de um lado um regime adaptativo com sprints de 2 semanas, para o app mobile e a Dash da equipe da Defesa Civil, aprendizado incremental, refinamento, e de outro lado há um regime preditivo da LGPD, do RIPD, homologação, aquisições e marcos de aceite. Essas frentes exigem esse encadeamento formal, documentação e auditabilidade. Dessa forma, o híbrido não é uma escolha estética no processo, mas uma forma de proteger o valor e manter a governança, porque ele exige essa flexibilidade.
Nesse slide de gestão de escopo e delimitação do projeto, a gente mostra como gerir o escopo, principalmente delimitar o projeto, que talvez seja a parte mais crítica. Dentro do escopo estão o app mobile básico, a dashboard de triagem, a integração com o WhatsApp e API, o RIPD, a criptografia básica e o treinamento dos 100 cidadãos-chave. Fora do escopo ficam a IA avançada, Sirene Física, a expansão intermunicipal, suporte 24 horas, ou qualquer outra adição que comprometa o custo, ou o prazo, ou que dificulte a conformidade legal. Em termos gerenciais, a força do projeto está justamente em negar expansões que não sejam básicas e necessárias. Este slide reforça a visão do PMBOK Super Baseline, validação e controle integrado de mudanças. O limite gerencial do projeto é definido pela declaração do escopo, pela EAP, e pelos critérios de aceite. Uma entrega só vai existir, de fato, quando há evidências de verificável e aceite formal, pois não basta estar tecnicamente implementada. Assim, mudanças precisam ser analisadas pelos seus impactos de prazo, custo e conformidade e risco, evitando decisões informais. A EAP transforma escopo abstrato em trabalho controlável. Os pacotes críticos destacados aqui são configurações de nuvem, relato georreferenciado, integração com o WhatsApp, a API, a elaboração do RIPD e o teste beta do MVP. Esses itens concentram riscos técnicos, regulatórios e operacionais, por isso qualquer desvio deles produz efeitos em cascata sobre o cronograma, custo e a legitimidade e a adoção, o que pode aumentar diversos prazos e custos em si. É por isso que o WBS funciona como uma ferramenta de governança e não apenas como organização do trabalho. O cronograma revela o grau de restrição do projeto. Os marcos críticos são o MVP em 30 de junho, a homologação em 4 de setembro e o encerramento em 27 de novembro. A leitura gerencial de baixa folga temporal e alta dependência entre frentes, com o RIPD e homologação atuando como gates formais. Por isso, qualquer desvio superior a 5% do prazo já se torna relevante para a governança. Já na questão orçamentária, o argumento aqui é o realismo. O orçamento de R$3.000 com R$1.500 para nuvem e domínio, R$500 para o servidor de teste e R$1.000 como reserva de contingência, nós não podemos afirmar que esse valor é confortável. A melhor ideia é usar uma defesa mais sólida e reconhecer a restrição, mostrar que ela foi explicitada e que a arquitetura e planejamento foram ajustados para operar dentro desse limite. Aqui nesse slide sintetiza a condição extrema do triângulo de ferro, prazo de 6 meses, custo de R$3.000, a exigência objetiva de qualidade como 99,9% do uptime, a notificação tem que ser rápida, a baixa taxa de erros. O projeto não pode comprar qualidade em pleno escopo, nem comprar prazo aumentando substancialmente o custo. Por isso, o escopo e o risco funcionam como uma válvula de equilíbrio entre as restrições. Neste ponto, eu apresento a governança dos riscos como fluxo contínuo, identificar, analisar, priorizar, responder, monitorar e escalar. O projeto tem baixa tolerância à indisponibilidade, falhas de notificação, vazamento de dados, reprovação do RPD, estouro orçamentário e atraso dos marcos. Isso mostra que o gerenciamento de risco não é acessório, ele está parametrizado com gatilhos responsáveis e apetite e critérios de escalonamento. No mapa de calor é possível ver os 30 riscos mapeados, sendo 5 críticos e 6 altos. O risco que domina na zona crítica estão ligados à infraestrutura, custo, adoção e escopo. Um ponto importante aqui é que a boa parte das ameaças não é apenas técnica, mas institucional. O principal risco sistêmico é a combinação entre
curto prazo e a necessidade do uso real do sistema. Nesse slide eu destaco um risco crítico e as suas respostas planejadas. Para o pico de acesso em chuvas intensas, a resposta envolve testes de estresse, fila assíncrona, operação degradada e escalabilidade controlada. Para outros estouros de orçamento de nuvem, entra um alarme de billing, limite de custo e o uso disciplinado da contingência. Já para baixa adoção e mudanças frequentes de escopo, as respostas são o UX acessível, treinamento adequado, hotline e controle integrado de mudanças com foco rígido no MVP. No primeiro deep dive é aprofundado o paradoxo operacional do projeto, né? O sistema é mais exigido justamente quando o custo e a pressão sobre a infra tende a aumentar. O risco de disponibilidade em pico de chuva e o risco de consumo acima do free tier se combinam. A resposta proposta não promove alta disponibilidade irrestrita. Ela promete elasticidade controlada, operação degradada e transparência do consumo como mecanismo de governança. Já no segundo deep dive, o foco é o gargalo regulatório. Sem o RIPD aprovado, não existe entrada legítima em produção. Isso significa que a conformidade não é uma exigência paralela, mas uma condição de viabilidade do cronograma. Os riscos centrais são o atraso do RIPD e a reprovação por controles insuficientes. E as respostas previstas incluem início antecipado, minimização de dados, acesso restrito, validação jurídica e auditoria de proteção de dados. A LGPD aparece aqui como um elemento estrutural da governança. A legitimidade do tratamento de dados se vincula à finalidade pública da proteção civil. A minimização limitada à coleta aos estritamente útil, como é GPS, foto, relato, segurança, depende de criptografia e acesso restrito. Em outras palavras, o projeto busca uma conformidade funcional, proporcional e defensável. Já nesse slide, mostra que a adoção é critério de sucesso e não indicador secundário. O funil parte de 100 cidadãos treinados, buscando 70 usuários ativos e consolida uma base de 50. Sem uso real, o sistema não produz valor, o valor público, né? Por isso, o projeto trata a baixa adoção, especialmente entre cidadãos idosos, como risco crítico, respondendo como linguagem simples, alto contraste, treinamento, suporte e apoio. Aqui a qualidade aparece como critério. Os indicadores objetivos incluem 99,9% de uptime, notificação em menos de 1 minuto, erro de GPS inferior a 10 metros, falso positivo abaixo de 1% e adoção mínima de 70 pessoas. Com isso, a avaliação do projeto deixa de depender de opiniões genéricas sobre tecnologia e passa a ser ancorada em métricas e critérios de aceite e evidência. O monitoramento do projeto se organiza por indicadores chaves e gatilhos de ação. Entre os indicadores estão consumo de nuvem, uptime, falha de notificação, situação do RIPD, a adoção do piloto em tempo de resposta institucional. Já os gatilhos incluem billing em 50%, 70% e 90%, atraso superior a 5%, adoção abaixo de 50% no piloto, o RIPD pendente e uptime abaixo da meta. O princípio aqui é que a governança orientada por evidências funcione. Aqui eu explico porque o ITO aparece como complemento ao PMBOK. O PMBOK ajuda a estruturar o projeto e o ITO ajuda a pensar a utilidade, a garantia e a operação do serviço após a entrega do MVP. Uma outra maneira de explicar é que depois de plantar, a prefeitura precisará sustentar uma capacidade pública confiável. E isso exige um olhar para incidentes, eventos, disponibilidades e suporte ao usuário.
Aqui a ponte entre o PMBOK e o ATO fica mais explícita. O PMBOK organiza iniciação planejada, execução, monitoramento e encerramento, além do escopo, custo, prazo, risco, qualidade e a governança. A ITO, por sua vez, contribui para a manutenção do serviço útil, disponível e controlado no cotidiano da instituição. Assim, um modelo explica como tornar o projeto defensável e o outro modelo ajuda a pensar como tornar a solução sustentável. Esse slide responde algumas perguntas que podem gerar dúvidas durante a apresentação. O orçamento é irrealista? A resposta é: a restrição foi explicitada e internalizada no desenho do MVP, na contingência e na arquitetura de elasticidade controlada. Por que não ampliar o escopo? Porque a ampliação do escopo comprometeria a entrega do núcleo funcional e destruiria a defensibilidade inicial do projeto. A LGPD não atrasou demais? Ela não atrasou, ela qualificou a entrada legítima em produção e evitou riscos institucionais maiores. Onde está a inovação? Na governança sobre restrição, combinação simplificada de tecnologia, valor público e conformidade em um projeto viável. Nessa síntese, eu fecho o arco conceitual da apresentação. O escopo não aparece apenas como uma funcionalidade, mas como uma decisão política e gerencial sobre a complexidade admissível. O risco não aparece como um anexo burocrático, mas como um mapa estruturante das decisões. E o valor público deixa de ser retórica e passa a se tornar o critério que legitima, prioriza e faz o aceite e a sustentação do SAC-DC. Para encerrar, a ideia central da apresentação é que no aplicativo SAC-DC, o projeto só existe porque a governança limitou a ambição e priorizou o risco correto. Em contextos públicos de alta restrição, escopo e restrições deixam de ser áreas auxiliares e passam a ser mecanismo central de viabilização do projeto e do valor público entregue. Portanto, a principal utilização do SAC-DC não é a tecnologia, ela é gerencial, regulatória e institucional.